Olá pessoal, eu sou o Bruno Santiago. E eu sou Laura Ladeira. Estamos aqui num podcast mais uma vez, muito especial e sempre com o mesmo sorriso, né, Laura? Sempre. Que sempre serão pessoas muito especiais aqui com a gente para contribuir com o nosso crescimento e o crescimento aí de vocês que estão nos assistindo e escutando também. Estamos aqui com a nossa querida Débora Batista, que tem um movimento lindo demais, extremamente importante para uma mudança cultural, uma mudança de gerações, que é a Débora Batista do Circuito Inclusão. Fica aí, que a gente está aí numa campanha de ser Circuito da Inclusão, né, Débora? Brincadeira. Não, Circuito Inclusão, então já acessem aí. Muito obrigado pela presença, por contribuir com a gente. Eu que estou muito feliz, muito obrigada. Você, Bruno, você, Laura, pelo convite. Tamo junto. Isso aí, tamo juntos. Isso mesmo. Hoje o nosso papo, ele veio para... Não é para nos ensinar, acho que veio para nos ajudar a mudar vários padrões que a gente tem de acessibilidade, de cuidado, do linguajar, por exemplo, que a minha geração trouxe muito linguajar de criança, né, de colocar o apelido nas outras crianças pelo diagnóstico, né, que é muito feio, né? E que a gente, como a gente não propagar isso para as crianças, como que a gente tem que lidar isso com o dia a dia, com a inclusão, com uma lixeira mal posicionada, com um piso que tem aquele lance lá para os deficientes, pessoas com necessidades especiais. Com deficiência. Então, a gente precisa muito que você nos posicione com o linguajar correto, com os termos corretos, igual eu acabei de falar errado. É isso, um papo muito aberto. Basicamente, nós vamos falar sobre tudo isso, né, que é inerente do mundo atual. Que bom que a gente quer nos transformar. Uhum. Nós dois queremos saber como a gente pode ser pessoas melhores, como a gente pode ser pais melhores para os nossos filhos serem pessoas melhores. Mas antes da gente chegar a esse ponto, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho como que surgiu a ONG Circuito Inclusão. Você disse que hoje é dia, né? Hoje, no dia que nós estamos gravando, né? E não vai ser no dia que vai ao ar. Mas hoje é dia 28 de fevereiro, né? Dia Mundial das Doenças Raras, é isso? E às vezes a gente que não tem uma situação, uma pessoa, a gente não sabe, a gente não acompanha, a gente não imagina, né, o que as pessoas passam. Então, por isso a gente trouxe você para contar um pouco da sua história, um pouquinho da história da ONG, como que as pessoas podem ajudar a ONG, e aí depois você nos dá essa dica para a gente falar aí para o mundo, né, o que a gente pode fazer para sermos pessoas melhores e criarmos filhos melhores nesse mundo de inclusão que a gente precisa mudar, né? Que bom. Vamos lá. A minha mãe sempre falou comigo que era preciso a gente ter intencionalidade e disponibilidade para ir ao encontro do outro, né? E essa frase me segue a vida toda. Eu fiz dela um caminho para mim conquistar tudo que eu queria conquistar, né? E aprender ao longo do tempo era também uma coisa necessária, né? Mas esse aprender de conviver com outras pessoas, porque a gente já vem de uma geração que há 40 anos atrás, entregando a idade, 40, estamos juntos. A gente não teve acesso com pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência ficavam escondidas. Exato. Ou ficavam nas APAES, ou ficavam dentro de casa. Elas não iam para a rua, elas não tinham acesso ao lazer, ao esporte. Então, a gente foi aprendendo que excepcional era se tratar de pessoas com deficiência, né? Só em 2007 ou 2010, eu não lembro exatamente o ano, que a ONU intitulou pessoas com deficiência. E foi um pedido das pessoas com deficiência de tirar aquele excepcional, de tirar pessoas com necessidades especiais. Porque todos nós temos uma necessidade especial, com né? Certeza. Eu preciso de óculos para enxergar. É isso que eu falo também nas minhas palestras. Eu preciso de óculos. A gente precisa, às vezes, de uma rampa, porque você está, às vezes, com uma dor no joelho, você não vai conseguir subir uma escada. É uma necessidade. Sim. E necessidade, às vezes, passa. Né? E a deficiência, ela não é uma deficiência passageira. Às vezes é uma deficiência que vai ali persistir com aquela criança, com aquele jovem a vida toda, né? Uhum. Mas a primeira intencionalidade, a primeira disponibilidade em aprender tem que ser dos pais. Que quando recebe uma criança com deficiência, porque ninguém idealiza ter um filho com deficiência. Ninguém, né? Você está ali esperando um bebê, você não está esperando ter um bebê com deficiência, você está esperando ter um bebê saudável, feliz. E saudável todos também são.
Às vezes uma pessoa virou pra mim um dia e falou assim, nossa, eu quero que o meu bebê nasça saudável. Eu falei assim, mas se não nascer? Se nascer com alguma intercorrência, e aí, como é que você vai aceitar, né? Você quer que nasça o seu filho, o amor da sua vida que você está esperando, ou talvez esperou tantos anos para ter. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, é entender esse percurso que a vida da gente põe ali, né? Se nascer um bebê com deficiência, eu vou aprender, vou buscar entender, vou buscar aprender. Ok, tá tudo bem. Isso. Pra mim, quando a Júlia nasceu, a Júlia hoje tem 15 anos. E Você só tem ela? Não, a gente tem 3 filhas. A Débora, de 23, que casou. Então, Nossa beijo pra Senhora! ela. Você foi mãe muito jovem. A Débora é minha filha do coração. Ah. Ela é filha do meu esposo. E desde que a gente tá junto, a Débora também tá junto Que com a lindo. gente. Então ela é nossa filha, é minha filha do coração. Que lindo. E a Júlia, que tem 15, e a Lilian, que tem 12. Então a Lilian, ela já é uma criança que não tem deficiência nenhuma. Ela tem as suas necessidades especiais, tanto é que faz fono, por conta de oratória, atraso processamento auditivo, coisas que ela perdeu, né? Quando aprendeu, começou a aprender, veio a pandemia e Sim. se esbarrou num problema de oratória. A Júlia já é uma criança com deficiência, né? Ela tem as suas necessidades especiais de uma fralda, de um garfinho que vai possibilitar para que ela coma melhor, de uma roupa inclusiva que possibilite para que ela tenha conforto ao vestir. E ela nasceu uma criança com deficiência. A gente descobriu, a Júlia nasceu uma criança de 8 meses. E nasceu um bebê prematuro, como qualquer outro prematuro, teve lá suas dificuldades, né? Bilirrubina, banho de luz, glicose, não sei mais o quê. E quando ela tinha 17 dias de vida, a Júlia teve um vômito inexplicável e ela perdeu 10% da sua tonicidade muscular. Então ela era um bebê até que durinho e desse vômito ela se tornou um bebê mole. Ela ficou igual essas bonecas de pano, né? Bem molinha. E nisso ela foi pro CTI, ficou mais alguns dias no CTI. Quando saiu do CTI, a médica falou assim, olha, mãe, vai pra casa, 2 meses em casa. Daqui a 2 meses vocês voltam, porque talvez esse processo, né, esse ambiente de muito esterilizado, alguns bebês realmente não gostam. Então, vai pra casa. Talvez o ambiente de casa vai fazer Fica com que mais, ela... até para vocês relaxarem, para ter mais tranquilidade. Né, a médica acreditava que aquele ambiente ele estava deixando ela muito molinha, né? Fez 2 meses, voltamos, e a médica falou, ela não recuperou a tonicidade muscular, vamos procurar tratamento. Mas a médica, ao mesmo tempo que deu a notícia, ela também nos assustou. Porque ela falou, você tem 1 ano para conseguir tratamento. Porque se você não conseguir tratamento dentro de 1 ano, a sua menina vai ficar uma criança vegetativa. Então ela jogou real, direto. Né? Como se fosse algo simples, né? Então, ok, né? Mas, nisso, na época, meu esposo estava de férias. A gente não tinha carro. E a gente saiu de ônibus procurando tratamento numa lista gigante que a gente tinha conseguido. E a médica tinha passado de todos os locais com tratamento. E a gente bateu em todas as portas e não tinha vaga. Vai para a lista de espera. Mas a gente não podia esperar. Era um bebê. Né? E estava ali praticamente com a sua vida contada. Os dias da sua vida contados. E nisso no último lugar que a gente bateu, que hoje é o CAIS, mas antigamente era a PAI de Contagem, na época a pessoa falou com a gente, olha, não tem vaga, mas vamos deixar ela aqui na lista de espera. Isso era numa quarta-feira, a PAI fechava às 5h30, a gente chegou lá às 5h25. Nossa. Na porta, praticamente a pessoa já fechando. E conversamos, explicamos. Nisso, na sexta-feira, já nos ligam falando que a vaga da Júlia tinha saído. Então, a Júlia conseguiu o tratamento com 2 meses de vida. Então, ela começou ali, intervenção precoce, que é muito importante para um bebê na condição de qualquer bebê que nasce com deficiência. A intervenção precoce, ela é a mais importante. Mas não teve a intervenção precoce para a família, né?
Porque a gente estava perdido. Desesperador. Totalmente. Totalmente perdido, né? Na época, minha mãe fazia um tratamento de câncer de tireoide, então ela não podia chegar perto da Júlia porque estava fazendo iodoterapia, então a minha família não é daqui de Contagem, só tinha a família do meu esposo, a minha mãe, minhas irmãs moram tudo longe, eu tava assim, Perdido. o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Como vai ficar essa situação aqui agora? E meu marido falava, vai ficar tudo bem, né? E ele sempre foi uma pessoa muito centrada, mas no fundo também ele tinha Tem a tendência do homem guardar o sofrimento. Imagino mas que deve ter sido Queria ter isso. sido uma pessoa mais forte, porque você também estava muito abalada, né? Exatamente. Então, assim, e quando o diagnóstico da Júlia chegou, com um ano e até meio de então vida, não tinha o diagnóstico? Não, a gente ficou de 2 meses até 1 ano e meio, Nossa. fazendo tratamentos constantes, né? A Júlia tinha tratamento de manhã, de tarde, e saía de casa cedo, chegava em casa tarde da noite. Você Então, trabalhava? Não trabalhava. Eu larguei a minha Pois é, profissão. você largou para ficar por conta. Para ficar por conta da Júlia. E nisso a gente pegava ônibus, né? E ônibus não existe acessibilidade decente dentro de um ônibus lotado. Aí você já começava a olhar com outros olhos, É, né? a gente começa, né? Se depender de uma cadeira, como é que vai ficar? Até pela gentileza das pessoas. O ônibus, a ferramenta já não é boa. Ainda se contar com a gentileza de alguém ceder o espaço, Não, né? é difícil. Você pegava o ônibus vazio e escolhia pegar o ônibus vazio para voltar, ou você ficava ali à mercê daquela situação, né? E antigamente não existia Uber, né? O Uber existe há muito pouco tempo. Então, assim, a gente tava ali vivendo aquela situação ali e sempre eu muito atenta nas outras famílias, né, que estavam ali junto com a gente, e você sempre vinha aquele abandono emocional das mães, né? Porque a mãe, ela não pode abandonar seu filho. Muitas vezes, infelizmente, a gente tem casos que abandonam, né? Mas outras não querem abandonar os seus filhos, não querem deixar ali seus filhos, mas o pai sai. É, porque o pai ele tem como opção sair. O né? pai A vai maioria, embora, a maioria 99%. vai. 98% dos casos hoje, as famílias de pessoas com deficiência não têm os pais, né? Tem só a mãe, a mãe solo. Então, assim... Já é dificílimo para uma mãe ter que enfrentar essa barra. E aí e o pai ainda situações, abandona. né? São dois abandonos. É né? muito louco. É uma e outra situação, que ou abandona, vai embora, ou fica ali culpando, né? É culpa sua, foi você. Aí acaba separando. Separa. E aí numa separação não vai assumir o que deveria assumir um pai, né? E se é um menino, a situação fica um pouquinho assim, piorzinha, né? Porque se é um filho menino, o que você idealiza pro seu filho menino, né? Forte, machão, másculo. Jogador de futebol. É o padrão, né? E se nasce uma criança com deficiência, esse padrão não existe mais. Você tem que criar um novo padrão. Isso mesmo. Tem famílias que conseguem ter essa condição de criar um novo padrão, mas outras não conseguem. E ali você acaba novamente se deparando somente com a mãe. Porque o pai foge, né? Porque assumir... 99% do tempo que eu estava nas clínicas com a Júlia, eu só via ali a mulher presente. O homem, ele ou tá trabalhando porque tem que pagar a conta da casa, ou não tá presente, ou porque não quer mesmo. Ou porque não quer estar ali. Tem o futebol que tem que jogar. Ou porque não quer levar, porque ali ele não vai ter, ele vai se sentir meio que deslocado, vai ter só um monte de mulher. É isso que fica a mensagem, até um pouco de revolta, vocês me desculpem, de como o cara consegue, né? Tipo, passar por tudo isso e trabalhar com a cabeça limpa, ou até de jogar a bola mesmo, de ir pro bar. Aposto que esses caras estão aí curtindo a vida doidado, né? Igual aquele filme. Realmente é monstruoso a palavra que eu vejo, sabe? O cara conseguir sair desse processo. Eu vou até trazer um relato que eu nunca falei. E antes do Samuel é o bebê arco-íris que chama, né? Eu e a Teresa, a gente já virou atração, porque nosso primeiro bebê não teve a formação da cabecinha. Então, a gente já passou por um momento de ficar perdido. Então, seu relato me trouxe isso aqui agora. Pela falta de informação que a Rafaela tinha. Não tinha cabeça, na verdade. E a gente virou atração de um centro de diagnóstico.
que o médico chamou umas 10 residentes, não sei qual que é o nome de aluno que estão aprendendo, para ver o nosso exame, e aí a gente virou uma atração, né, daquela bebê que não tinha cabeça. Não, teve monstruosidade. Nossa. Sensibilidade é você não dá um bom dia, eles foram monstros com a gente, né? E a gente estava extremamente perdido de como que a gente ia lidar com aquela gravidez, enfim. Então é só esse relato que realmente a classe médica, eu ainda vou ter a oportunidade de falar, estou falando agora, que tenha cuidado como você recebeu, né? Como que a médica foi meio fria contigo também. É verdade. E a Teresa, a gente virou a atração de uma clínica de imagem de uma criança sem cabeça. Infelizmente ainda eu acho que a classe médica ela tem que melhorar ainda muito, né? A forma de dar uma notícia, né? Principalmente se é uma criança com deficiência, né? Nasceu uma criança, olha, o seu bebê tem uma síndrome de Down, mas ele vai ser saudável, vai crescer forte, se tiver essa intervenção. Se você mudar a forma de dar a notícia, todo o processo depois vai ficar muito mais fácil. Fica menos doloroso, leve, né? Mais leve. O diagnóstico da Júlia veio com 1 ano e meio. E a gente estava já fazendo todos os exames lá no Hospital das Clínicas, né? Que tem um centro de laboratório de genética. Então, assim, a médica dela é muito humana. E eu lembro que o dia que ela fez o cariótipo da Júlia, não detectou da onde que vinha a anomalia da Júlia. Ela virou pra gente, vai ter que fazer da família toda. E a gente fez. E antes de eu abrir o envelope, eu tô com meu marido assim, você quer ver que veio de mim? Eu tô assim, Débora, você é muito dramática, você tá desenhando coisa na sua cabeça que nem existe. Aí na hora que o envelope a gente não pode abrir, né? Só o médico, vem lacrado do laboratório. Aí eu tô lá, a gente tá lá sentado assim, a médica abriu. Aí ela falou, Débora, eu tenho uma notícia pra você não tão boa. Eu falei, o que foi? A síndrome da Júlia é uma síndrome herdada, veio de você. Você tem a mesma anomalia da Júlia. Só que no seu caso, se estruturou. Né? Os meus cromossomos se identificaram uns com os outros e o da Júlia não. Eu só olhei para ela assim, ela foi falando, parecendo que a minha alma tinha saído do meu corpo. Eu tava ali, mas eu acho que eu não tava ali mais, sabe? Eu fui escutando ela falando e a chance de ter um bebê com a mesma síndrome era de 10 a 40% de chance de ter outro filho com a mesma anomalia, com a mesma síndrome da Júlia, com as mesmas condições. E ela virou para mim e falou, não tenha mais filho. Não, se você não quer arriscar, você não pode arriscar. É 40%. Não tenha mais filho. Pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom, doutora. E eu fui para casa. E a gente morava bem longe do Hospital das Clínicas, né? E na época a gente também não tinha carro, a gente foi de ônibus. E eu só fui olhando assim, meio aérea. Eu cheguei em casa, chorei. E a gente estava lá no hospital desde 1h da tarde, de 1 às 5, escutando todo o diagnóstico, todo ali o prontuário, toda aquela história, né? Aí eu fui para casa, eu só sentei na minha cama assim, chorei a noite toda. No sábado, meu marido foi trabalhar e tá assim, eu posso te deixar aqui? Ele tava preocupado, né? Eu falei, você tem certeza que eu posso te deixar em casa? Como que ele chama? Você não falou? Wellington. Wellington. Eu falei, pode, vai trabalhar. Pode ir, vai ficar tudo bem. E ficou tudo bem, né? Porque a gente já tinha um diagnóstico, a gente já tinha ali os tratamentos acontecendo, a gente sabia, né? Eu sei que eu liguei pra minha mãe e falei com ela assim, não, mãe, você não sabia que eu tinha isso? Mas, Débora, como que eu podia saber? Ninguém tem, né? A Júlia é a primeira... E a culpa não é sua. Não é minha. Não é sua. Né? Você nem sabia que você tinha isso. A Júlia é a primeira criança com deficiência na nossa família. Exato. Então, assim, a gente também não tinha outro exemplo, né? Não tinha outro... Histórico, né? Não tinha. Tipo, tem ali aquela pessoa ali, vamos lá perguntar. Não tínhamos, né? E eu comecei a pesquisar, igual uma louca. Na internet, o caso da Júlia, fui pesquisando e achava coisas assim, bizarras, coisas horríveis, outras coisas muito boas. E eu ia sempre ficar... Chegou uma época que eu falei assim, eu não procuro mais. Claro. Porque eu já tava ficando tão paranoico. Você fica paranoico. Você não vive a vida da criança mais.
Exato. Você vive Então, o diagnóstico. Você vive o diagnóstico. Então, quando a gente passou a olhar para a Júlia, sendo uma criança, sendo a nossa filha, né? Não o diagnóstico dela. Isso. Então, tudo passou a ter mais sentido, né? A Débora, que é a nossa filha mais velha, acho que ela nunca enxergou a Júlia como uma irmã com deficiência. Sim, Era isso é lindo, simplesmente né? É a a irmã. irmã dela. É. Então, aquela irmã É que a ela pureza protegeu. da criança, né? Ela A gente complica muito mais as coisas, Então, o assim, adulto. ela protegeu, ela cuidou, ela ensinou a Júlia a comer sozinha. Tanto é que no dia que a Júlia comeu o primeiro biscoito de polvilho dela Foi sozinha, uma festa. a Débora fez a festa. A gente fez a festa, porque ela sim. já tinha comido, ela foi comer o primeiro, ela conseguiu pegar o primeiro biscoito dela, ela já tinha 2 anos. Então, assim, a Débora sempre estava ali presente, tanto é que até hoje a Débora é o porto seguro da Júlia. Que lindo. Então, que assim, gracinha. a Júlia não vai em piscina de bolinha ou em pula-pula, mas se a Débora for, ela vai. E me esqueci o nome de um movimento lindo que eu queria até homenagear aqui, que tem um menino chamado Bruno, eu vou tentar lembrar até o final, que tem justamente essa parceria entre irmãos, Lindo. que é bem bonito. Se eu não lembrar aqui, nos comentários eu coloco. É engraçado que a gente não fala tanto disso, né? Porque os nossos filhos são ai, gente. Filho único. Filho único. E é lindo. E aí a gente acaba não falando ainda nessa questão de irmãos, né? E olha aí que bonita, a irmã Porto cuidando, Seguro. a irmã A Porto Débora Seguro. sempre Lindo, cuidou lindo. muito. A Débora a Júlia sempre teve na Débora a proteção, né? Aquela capa protetora. Então, nisso... E a gente ia para as festas, ia para os eventos Sociais. da família, assim. E os olhares. A gente nunca escondeu a Júlia da sociedade. E a gente sempre ensinou também a nossa família a lidar com a Júlia sendo uma criança, né? E a Júlia era uma criança muito molinha. Ela demorou muito para ter, assim, uma estrutura no corpo, né? E a minha sogra, as nossas famílias, a minha mãe já pegava, mas sempre com aquele muito medo, né? Tiver muito mole, é uma criança muito molinha, meu Deus, vai cair, Frágil. vai quebrar, Exato. né? Então, assim, mas não quebra, Uhum. né? Uhum. Então, quando a Júlia teve essa estrutura, a família começou a pegá-la no colo, entender que era ela, entender qual eram as suas complexidades, E o raio né? foi aumentando, das Foi. pessoas entenderem, né? Partindo do núcleo familiar, né? Aposto que deve ter tido alguns olhares, principalmente em eventos. Sempre né? teve, Que sempre tem. sempre vai ter, né? Sempre vai ter, né? Então, assim, mas a gente sempre soube lidar muito bem com isso isso, é importante. né? É. Então a gente nunca escondeu a Júlia. Mas a Débora sempre foi uma criança quieta. Então a gente ia pras festas, a Débora ficava sentada do lado da Júlia. A Débora nunca foi uma criança de brincar com outras crianças. Se a gente estava com a Júlia, ela estava ali do lado da Júlia. Se a Júlia não vai, eu não vou. Da Era hora. praticamente isso. Aham. Mas o mundo nosso, né? A gente colocou a Júlia praticamente dentro de uma redoma de vidro. E a gente tinha sempre com aquele na cabeça, né? A Júlia só tem até 5 anos de idade para viver. Ah, porque o diagnóstico Porque o dava diagnóstico dava isso. Então, isso? Nossa. a médica falou, ela vai viver até 5 anos. E a gente fez tudo que a gente podia fazer para a Júlia. Ecoterapia começou com 1 ano e meio, outros tratamentos, e a gente fazia de tudo para que a gente pudesse manter a qualidade de vida da Júlia. Mudar de casa para mais perto do local da onde que ela fazia tratamento, porque o ônibus demorava demais e ela não aguenta um ônibus. Até hoje ela não aguenta. Ela gosta de ônibus, mas não aguenta um ônibus. É, porque acaba que gera uma, Quem uma aguenta, referência, né? Então, assim, a gente já mudou para perto para evitar esse deslocamento tão grande. Tudo para qualidade de vida dela. E nisso, eu mudei de cidade em 2009, resolvi ir embora, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Então, eu precisava de colo de mãe. Uhum. Eu precisava, por mais que minha mãe estivesse aqui sempre, mas eu precisava estar mais Próximo. perto, né? E então eu resolvi ir embora, fui embora para minha cidade, que eu sou de João Levade. Passei uma temporada lá e foi o melhor
fase, assim, da vida, porque eu tava perto das minhas primas, da minha tia, da minha família. Você pôde respirar um pouco, né? A Júlia foi pra creche, então assim, a Júlia aprendeu a tomar água na creche, porque ela não tomava água, aprendeu a tomar água na creche, porque a creche não deixava de mandar o suco, né? Então, não, se é suco para uma criança, tem que ser para todas. Então, Que bom. então ela foi muito bem acolhida também na cidade, né? Então a gente começou a falar, opa, peraí, né? Então, A vida, né? aqui tem um outro lugar para você, né? A pai de lá também. Então a gente passou uma temporada lá. Nessa temporada eu tive a Lilian, que é a minha filha mais nova. E a Lilian já nasceu uma criança totalmente ao avesso das irmãs. Né? Porque enquanto a Débora e a Júlia é quieta, a Lilian Dá pra virada. dá pra virar. É sempre Ela assim, né? nasceu uma criança atleta. Ela é uma atleta nata. E você ficou com medo? Não, Nessa- eu, mas o meu marido, acho que nós dois fomos as únicas pessoas que em momento nenhum tivemos medo. Que maravilha. Mas eu tava longe dessa confusão de pessoas sempre falando. Negativa. Vai Pal- ter, palpites. Isso. sabe? Então, assim, a gente tava longe dessa confusão de Belo Horizonte também, que é Sim, muito barulho, sim. muito movimento, né? Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto de um cantinho silencioso. Então, assim, a gente tava num lugar de sossego. Em paz. Então, assim, a gente não teve, em momento nenhum, essa preocupação. Mas os médicos tiveram. Lógico, é Né? lógico. Débora, você tá louca, você não pode. Vem pra cá fazer isso, vem pra cá fazer esse tal exame. A minha avó teve um pouco a nossa bisavó teve um pouquinho de medo, né? Falou, Débora, né? Você pode ter outro nenê com a mesma coisa. Eu falei, não, vó, não vai ter não. Que bom. Então, assim, mas a gente tava sossegado, tava com uma vida tranquila, né? Porque João Levade, você consegue ter uma vida mais tranquila do que aqui em Belo Horizonte, que BH te dá muitas oportunidades, mas você tem uma vida muito agitada. Lá você não tem tantas oportunidades, mas te dá uma vida mais tranquila. E nessa a Júlia estava tendo tratamento, a gente estava conseguindo manter uma qualidade de vida também para ela. E nisso nasce a Lilian. A Lilian já tira a Júlia de dentro da redoma de vidro que a gente tinha colocado, proteger, né? Quebra a redoma. Legal. E a Lilian, com 1 ano e meio de idade, a Lilian ganha o primeiro skate dela. Nossa, que legal. Porque ela já queria o skate. Que Então legal. a Júlia começou a ter essa questão. Eu quero brincar com o skate também. Mas como que faz isso acontecer, né? A Júlia era criança cadeirante, não tinha coordenação motora nenhuma no corpo. A gente não conseguia colocar ela para brincar em brinquedos comuns. Sim. Balanço, gangorra, Aí vendo a piscina de irmã, ela bolinha. quis. Ela queria, mas ela não conseguia. E nisso eu comecei. Eu falei assim, aí a Júlia, com 5 anos, teve uma crise epilética. A gente voltou para BH em 2011 e nessa volta a Júlia adoeceu. Deu uma crise muito forte, de 1 da tarde às 10h30 da noite, entrando em coma. Nossa. E depois eu falei, pronto, né? 5 Era anos. tá o Marco que a, colocou. me- É o Marco. a médica, ok, né? Vamos nos preparar. Mas aí a Júlia surpreendeu de novo. Ela saiu do coma 1 semana depois, sem sequela neurológica nenhuma. Não tinha nenhuma perda de neurônios. Tentou fugir do hospital. Tentou. Que ela acordou, ela estava sozinha no CTI, né? Ela saiu arrancando tudo quanto é fio, tubo, oxigênio. A gente chegou lá e falei, por que essa menina tá amarrada, gente? Aí a enfermeira veio falar, mãe, ela tentou fugir. Dozinho. Mas ela estava desesperada no ambiente que ela não conhecia. E depois disso, a gente, brincando no chão da minha casa, a Lília virou e falou assim, mamãe, a Júlia não quer mais tratamento. A Júlia quer brincar comigo. Oh, olha, que forte. E a Lília só tinha 2 anos. Mas como que você faz isso acontecer, né? Como? 2 Ela anos, não 2 entende, anos e né? meio. Ela falou, e ela chorando. Chorando. Eu falei, Lília, a mamãe vai tentar. Vou tentar fazer. Pra ver se ela parava. E eu falei, tá bom. Aí todo dia perguntava, já tentou? Você já tentou? É, igual as crianças, né? Você tentou? É. Eu tô tentando. Mas nisso eu comecei a olhar um pouco mais amplo, né? Eu sentava na sala de terapia, eu ficava conversando muito com as outras mães e tudo, né?
E eu falava assim, mas como que isso a gente vai acontecer? Como faz? Existe espaços? Não existe? Né? E as mães sempre falavam a mesma coisa. Acaba que virou uma comunidade ali. Sempre, né? né? Sempre então, assim, a dor nossa, a gente transforma aquilo na luta. Com outras mães, né? Então as mães sempre falavam, né? Não tem pra onde levar meu filho. Se é um filho, se eu tenho mais de um filho, eu não tenho pra onde levar. Eu prefiro ficar dentro de casa, porque não existe ônibus, não existe um passeio decente, não existe acessibilidade. Não existe o pai. Eu fui convidada para uma festa de aniversário, mas cheguei lá, tem uma escada para me subir. Exato. O banheiro não é acessível. Então, existiam várias lacunas, né? Eu falo, ok, não tem, eu vou criar o meu. Então, eu resolvi, aí, em 2017, que eu fundei o Instituto para proporcionar lazer, esporte e inclusão social para as pessoas com deficiência. Não só para as pessoas com deficiência, mas toda a sua família. Todo o seu contexto. Porque, às vezes, eu tenho mais de um filho. Não fazia sentido eu criar um instituto que atendesse só a Júlia. Isso. Eu tinha que atender a Júlia, eu tinha que atender a Débora, eu tinha que atender a Lília. Eu tinha que atender toda a família, como um todo, para que a coisa funcionasse. Que é um sistema, né? Exato. É o equilíbrio da balança. E eu acho também, me corrija se eu estiver errado, você foca tanto na Júlia, que aí acaba que os outros filhos acabam, assim, nossa... Eles entendem que a Júlia é a prioridade, mas eles também são filhos. São eles prioridades também são. É. Então, até para você poder levar todos e tá as crianças ali juntos, aí você... É o equilíbrio da balança, Muito né? lindo É isso. o equilíbrio da balança. Você tem que equilibrar a balança, Exato. né? Por mais difícil que seja, você tem que equilibrar. Você tem que ter um ambiente que vai dar suporte para todos os seus filhos. Exato. E para você também. Perfeito. Porque a mãe, ela cuida do filho, ela gasta uma fortuna pro filho. O filho tá precisando de um médico? Não tem, não. Vai lá e corre atrás e paga a consulta. O filho tá precisando de dentista? Paga o dentista se você não consegue A gente deixa de gratuito. comer. Se precisar, a gente deixa de comer. Você tira um pedaço seu para dar pro seu filho. Tira. Mas eu queria muito fortalecer as mulheres. Eu queria muito fortalecer essas mães também. Eu queria que elas também olhassem para ela e falassem assim, eu tô aqui, eu tô viva. Preciso ser eu cuidado. Preciso também. Eu cuido de quem cuida, mas eu preciso me cuidar. Para cuidar de alguém, eu também preciso estar bem. Isso, né? Com certeza. E eu queria muito fortalecer isso. E quando eu vi uma oportunidade disso, né, do Instituto, né, fortalecendo essa mãe, a gente fortaleceria toda a sua família, a gente fortaleceria todos os seus filhos, a gente fortaleceria talvez até a mãe dessa mulher que estava ali sofrendo por ver a filha que não estava ali não estava conseguindo ter aquele suporte de se cuidar. A gente criou um equilíbrio da balança. Você vem, matricula o seu filho mas você também matricula o seu filho que não tem deficiência. Olha, que coisa linda. Mas você tá aí para mim. Você também vai ter acompanhamento psicológico, você vai ter acompanhamento de qualificação profissional, você também vai ter acompanhamento para você aprender também a geração de renda, para que você também não viva de assistência social. Porque o assistencialismo, ele é necessário? Mas, às vezes, ele acaba. Às vezes, a instituição tem um mês, a cesta básica, mas no outro não tem. É verdade. Às vezes, a gente ajuda hoje, mas amanhã não tem como ajudar. Verdade. Até para a mulher se movimentar, ter sua autoestima, de fazer coisa que gosta, de vender, de trocar ideia, até de retomar esse lado profissional. Muitas famílias, né? graças a Deus, ainda têm o benefício do governo, né? E é uma ajuda que ajuda muito. Claro. Mas fica com medo de aprender a fazer um bolo e perder o benefício. Então, a gente traz esse olhar para ela também, né? Você pode aprender a fazer, você pode aprender a vender, mas você não vai perder. Então, assim, é um benefício que te ajuda, mas também te prende. Que você fica com medo de perder aquele benefício que tanto tá ali ajudando no sustento da família, né? E a gente criou esse sistema. E aí, na época, já era uma ONG? Você não chamou era uma de ONG? Não, era Circuito Inclusão Solidária, nasceu com uma corrida inclusiva. E a corrida tornou-se o nosso case de sucesso. E em 2018, eu vi que tinha dado muito certo.
A gente lançou o piquenique. Do piquenique, a gente viu que estava faltando alguma coisa. Uhum. Eu falei, meu Deus, né, o que a gente pode fazer, né? Uhum. Foi aí, então, que a gente viu que brinquedos não existiam. Faltavam os brinquedos. A gente tinha os brinquedos infláveis. E aí a gente falou, ok, como que faz isso acontecer? Eu sou engenheira mecânica. A minha amiga, que me ajuda muito, a Paula, é engenheira mecânica. Paula, vamos desenhar o brinquedo. Aí ela falou, não, mas talvez tenha alguma empresa que já faça, né? Vamos procurar. Tá, né? E foi aí que a gente achou a empresa lá em Curitiba, que faz o parque móvel. Mas o valor era muito alto. Com certeza. E a gente resolveu fazer uma vaquinha. Falou, vamos fazer uma vaquinha para a gente conseguir arrecadar esse recurso. 2018, junho de 2018, a gente lança a vaquinha e conseguimos adquirir, no dia 7 de setembro, o skate, que é o skate adaptado e que proporciona aula de skate hoje para pessoas com deficiências diversas. Veio outubro, a gente conseguiu o balanço. Dezembro a gente finalizou a campanha. Não tínhamos conseguido o valor total. E quando a gente lança nos nossos grupos que a gente ia fechar a campanha, agradecendo o pessoal que tinha ajudado, uma pessoa me liga e me doa todo o restante do valor que faltava para a gente comprar o parque móvel. Nossa. 2019 a gente realiza a colônia de férias inclusiva, que se torna a primeira colônia de férias totalmente inclusiva no Brasil, com brinquedos e atividades para todos os tipos de deficiências. Então teve agora em janeiro? 2019, que foi a corrida. Eu já participei de 2 corridas. Né? Não, a colônia de férias, desculpa. A colônia foi dia 16 e 17 de 2019, de janeiro. Tá. A corrida já está na 5ª edição agora, né? Eu participei, foi de 2. Foi acho que 2. foi antes, foi em 2019 e agora. E esse ano, né? 22. E eu participei da corrida. E a gente fica com aquela coisa, né? Vou lá correr só vou chegar primeiro. Muitas vezes os caras, né, chegam lá e é todo mundo de igual para igual. Sabe? Você não é... Tem uns caras com a cadeira adaptada, né? É porque não é uma corrida de competição, né? É uma corrida de participação. Mas a pessoa que chega lá e fica, eu consigo andar. Não. Vai levar a tinta. Porque é uma porque corrida cada um corre do seu jeito. É uma corrida que a gente traz essa corrida, né? Exatamente para trazer esse olhar renovado para a inclusão social. A gente se tornou a primeira instituição no estado de Minas que tem um parque móvel, que são brinquedos inclusivos que possibilitam brincar para pessoas cadeirantes e com mobilidades reduzidas. Isso é num espaço que vocês têm? Possuem esse espaço hoje? A gente não tinha espaço, hoje a gente tem. A gente até então, até 2021, a gente não tinha sede. A gente era itinerante, rodamos mais de 16 territórios em 2019, 14 escolas municipais, levando os brinquedos para dentro das escolas para conversar sobre a educação física inclusiva, o olhar diferenciado sobre a educação física. Escola particular física. Também ou só... Particular, você acredita que eu não fui nenhuma? Será que é por falta de abertura, né, das escolas? Tô aberta. Tô aberta para ir. Preconceito das escolas? Eu acredito que não. Eu acho que é mais uma questão mesmo que a gente... Talvez até mesmo que nós, que montamos um cronograma voltado muito para as escolas municipais, e esqueceu de apresentar isso também para as escolas problemas particulares. recentes, até numa grande escola, aqui eu não vou citar o nome, de questão de inclusão, né? Então, Mas essa questão de inclusão é de todas. Não, geral. É geral. E é um problema que não é mais por conta de lei, que a lei está lá. Entendeu? É obrigatório, é vaga, pessoa com deficiência tem a vaga garantida. Mas é uma questão de cultura. Isso que eu tô falando, das escolas terem a proatividade de buscar situações. Também. Além do que é obrigatório, tá ligado? Às vezes a escola só faz aquilo ali por custo pra mostrar que é bonita. Mas será que no dia a dia tá sendo eficiente pra criança? Eu falo muito que se você vai matricular um filho na escola e a escola não é uma escola inclusiva, não matricule. Rampa? E se não tem rampa? Não matricula. Porque a criança, ela só vai aprender sobre inclusão social nas escolas. Dentro das escolas, convivendo com o outro, né? Convivendo. A gente só aprende as diferenças convivendo com as diferenças. Até um trabalho sendo feito com os próprios coleguinhas. Incluir de verdade, né? Foi nesse viés muito que a gente lançou o aluguel social dos brinquedos, para que festas de aniversário se tornassem inclusivas. Que da hora. Festas então de empresas. Sim, hoje... Brinquedos. Desde 2019 a gente já aluga os brinquedos para que eventos diversos se tornem inclusivos, para trazer exatamente essa forma de olhar diferenciada, né?
Se eu vou fazer uma festa do meu filho, que não tem deficiência, mas o colega dele tem, eu vou colocar um brinquedo inclusivo para legal. pensar num todo. Mas é difícil você fazer com que um todo enxergue aquela situação que por conta de você precisa sim colocar um brinquedo inclusivo. É óbvio. Ou, Você precisa fazer uma festa onde vai ter rampa, né? e eu aposto que muitas crianças não são nem convidadas, justamente para não dar esse trabalho. Ah, com Por certeza. causa de uma criança. Eu vou até né? comentar primeiro, parabenizar, né? Pela sua história, pela sua coragem. E a gente tendo esse programa aqui, a gente vê que como eu não sei o que é a sua dor, então eu não sei que esse mundo existe, né? Então por isso que a gente está aqui, eu e o Bruno, para a gente mostrar para as pessoas que essa realidade existe e o que a gente pode fazer também para participar, para ajudar, para mudar o mundo, né? Eu e o Bruno, a gente fala muito isso. Então, aí acaba sempre assim, as mães se unindo, né? A gente vê muitas histórias aqui, as mães se unindo, criando grupos para poder beneficiarem seus próprios filhos, e aí acabam criando grupos que estão crescendo. Então, que a sua ONG, assim, seja muito abençoada, valorizada. Obrigada. Nossa, que dê tudo certo. Isso é uma história muito linda de vida. Muito obrigada. E aí, eu querendo só pra gente... antes de finalizar, você vai contar só para finalizar aqui que você acha que a gente tem que fazer com os nossos filhos, né? Para eles serem crianças melhores aí nesse mundo. Eu lembro, eu morei muito nos Estados Unidos. Isso há 15 anos atrás. E eu falava assim pro meu pai, assim, nossa, pai, aqui tem muita criança com deficiência. No Brasil não tem tanta. Aqui tem muita criança autista. No Brasil não tem tantas. As crianças aqui são tão doentes. Os adultos também. Tem tanta gente doente aqui. Aí meu pai falava, não, filha, porque aqui no Brasil eles estão excluídos, eles estão em casa. Porque lá fora, eu morava na Flórida. Então os parques, tudo muito acessível. Tudo, em todo lugar você via gente com cadeira de rodas. Porque todos os brinquedos eram acessíveis e tal. E aqui, essa realidade ainda está um pouco longe, né? Mas está chegando lá? Tá chegando lá. Né? Eu acho que tá chegando. Nós vamos chegar. Precisa ainda das pessoas se conscientizar que viver em sociedade não é somente para uma parte dela. É isso. É para todos. É né? isso. Recentemente eu vi uma mãe relatando que estava no cinema com dificuldade de entrar com seu filho no elevador e não estava conseguindo entrar com a cadeira facilmente, e as pessoas passavam e nem olhavam. Não ajudava. Quando uma pessoa parou, resolveu. Aí conseguiu entrar para dentro do elevador para ir para o cinema. Né? Então, autistas não são acolhidos com amor, com carinho. Se chega num ambiente que é silencioso... No avião, né? Não são acolhidos. Né? É você ter um pouco de empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você ter ali a sensibilidade de escutar, de entender, de oferecer ajuda. Né? Porque às vezes a gente... nossa, eu sou muito empático, mas até que ponto você ter ali empatia ali com a outra pessoa? É só né? na hora de falar. Depois bye-bye, será tchau. que você realmente é? O que você está fazendo para melhorar, né? A pobreza, ela incomoda muito. Mas o que você está fazendo para ajudar a pobreza e minimiza. Fazer a sua parte na sua rua, né? Não precisa ter ONG, O que você está fazendo para fazer a desigualdade social ser diminuída? No seu condomínio, na sua casa, na sua família. Se você vê uma situação no meio da rua. Então, o que é que você faz, né? E eu acho que eu vou até além. Tem gente que não faz com os próprios filhos, né? A gente... Também. Não tem a escuta, não escuta a criança, não entende, não lida com as emoções. A Júlia, ela baba, né? Ela não tem controle da saliva. E a gente estava num determinado lugar e a criança começou a chorar muito, com medo da Júlia. Eu parei tudo que eu estava fazendo, sentei no chão com essa criança e falei com ela, vem cá, vamos conversar. Por que você está chorando? Porque eu tô com medo que ela tá babando. Aí eu virei, sentei, pedi licença à mãe, sentei com essa criança no chão e falei, você não precisa ter medo dela. É uma criança igual você.
ela só não tem o controle da saliva. Saliva é essa coisinha, essa aguinha que você sente na boca o tempo todo. Ela só não Ela tem não consegue controle engolir. disso. Uhum. Mas é por isso que ela baba. Não é doença, não é nada. Então, assim, só por isso, você entendeu? Explicou, né? Ai, mas eu tô com medo. Porque ela é assim, assim. Não, você não precisa ter medo. Ela é uma criança. Uhum. Aí depois eu conversei com a mãe, expliquei pra mãe. Então, eu acho que o primeiro passo é explicar para os nossos filhos que pessoas diferentes existem, tá ali o tempo todo com a gente, Todo mundo convivendo ao merece nosso ser redor. feliz. Isso. Não precisa ter medo. Podem ser os seus melhores amigos. Isso. Eu brinco muito com meus sobrinhos, que eu falo com eles assim, ó, vocês podem contar o segredo que vocês quiserem pra Júlia, que ela nunca vai contar pra ninguém. Ela não sabe falar. Uhum. Aí a Júlia só olha assim pra mim com a cara com o rabo de olho, né? Deixa quieto, que eu, do meu jeito eu conto. Vai e ela nessa, conta. vai nessa. Pior que conta. vendo? Vai nessa. Assim, e a gente tem que mostrar isso pros nossos filhos, né? Mas antes dos nossos filhos, somos nós, adultos, que temos que entender que se eu for no restaurante e tiver uma pessoa com síndrome de Down, ele vai me atender. Se ele tá ali é porque ele consegue estar ali, que ele tem Isso. capacidade para estar ali. Isso Então, um aí. beijo pro Mano Igual Dal, o outro, né? muito. E o Mano Dal faz um trabalho fantástico, Aham. né? Se eu vou pra qualquer outro lugar e eu tenho uma pessoa com deficiência ali, tá tudo bem. Tá? Por que a gente nunca vê, eu questiono muito isso, por que a gente nunca vê caixas de supermercado com pessoas com deficiência? Né? Recepcionista de supermercado com deficiência. Por quê? É isso que eu falei. Ainda Sabe? tá. Existe um processo. Vai chegar lá. Vai chegar. Existe ainda um processo Tamo longo, um caminhando. processo que, graças a Deus, as instituições têm trabalhado muito com isso, com as empresas, né? É. Não simplesmente para as empresas completarem as cotas obrigatórias, mas que elas possam ir além. Tornar Consciência algo mesmo. comum, Tornar tornar algo do comum, dia a dia. exato. Né? Normalizar. Tirar essas pessoas de dentro de casa, né, gente? E eles querem sair de casa, Querem, né? claro que querem, merecem. Merecem. E o mundo é de deles, todos. de todos. O Isso mundo é aí. de todos. Então, assim, a partir do momento que a gente abre esse olhar para lazer, esporte, inclusão, qualificação profissional, a gente muda todo um sistema. A gente quebra a cadeia da exclusão e faz com que as pessoas vejam que o mundo ele é diverso, que o mundo ele é inclusivo, E é de todos. que o mundo é de todos. Na instituição a gente tem uma tecnologia capaz de fazer o cancelamento digital de pessoas com deficiência nas aulas de informática. E uma vez uma mãe chegou para mim fazer a matrícula da menina dela e ela virou, mas o que ela vai fazer? Eu falei, informática. Ela falou, não, mas ela não consegue. Ela não sabe digitar. Eu falei, não, mas a gente tem tecnologia para isso. Então, às vezes, quebrar essas barreiras também, né? A gente quebra barreira o tempo todo. O tempo todo a gente quebra barreiras. Barreiras da família, a barreira da sociedade, a barreira de tudo. Primeiro de tudo é a gente fazer o trabalho, né? Será que isso que eu tô falando é capacitismo? Será que isso que eu tô falando vai agradar? Será que isso que eu tô falando vai ser... Às vezes perguntar. Não é errado. Se eu não sei, eu vou perguntar. Sim, claro. E tá tudo bem. Porque a vida é assim. A gente aprende a ser assim. A gente não pergunta pro outro né? o que você gosta de comer? Lógico. Tipo, você gosta de carne? Tudo. Por que a gente não pode Não trocar pode ideia? perguntar. Né? Por que a gente não pode... Se a gente respeita um adulto que pede para baixar o volume do som, por que a gente não pode respeitar uma criança que tem sensibilidade auditiva e não suporta sons altos? Se a gente pode respeitar um adulto, por que a gente não pode respeitar a criança? Se a gente não pode... Então, é uma sequência. Eu acho que a primeira coisa é respeito. Quando você tem respeito, todo o resto vem junto. Olha o vídeo que eu assisti hoje de uma educadora parental, Mariana. Daqui, ó. Eu repostei isso hoje. Que o Matias Foi lindo. pediu lá Filho internamente, filho dela deve ter uns 5 anos, mais ou menos, e pediu para que a mãe chegou e falou para os convidados da festinha, olha, meu filho, o Matias, ela empoderou o filho dela, não era a mãe que estava pedindo. O Matias não gosta de barulho, não quer palmas e quer que a gente cante baixo.
e deixa o pau quebrar. Todo mundo deixa Pode o falar pau que é baixo, frescura. Ele não gosta do Não parabéns gosta, alto. Aí todo pronto. mundo cantou parabéns baixinho, E lindo. foi lindo. Achei fantástico. Eu repostei isso hoje. Fofo Eu achei uma demais. atitude linda, porque respeitou a criança. Pronto. Né? E se você não respeita, você acaba, às vezes, gerando traumas que vai Claro, acompanhar essa pro resto criança da pro resto da vida. vida. Preocupado Pro resto com os da outros. vida. Preocupado com Porque os o Preocupado outros. que a minha parabéns tem festa que ser ser gritando. assim. Não tem que ser. E pra que, gente? Pra que fazer essas convenções Sociais Exato. acima do próprio filho, né? Então, assim, Exato. pra quê? Existem outras formas, né? Existem outras formas de você conseguir fazer com que isso aconteça. Então, não existe só aquele padrão. Existem diversos Outros padrões. Então, pra que eu vou seguir só um padrão? Perfeito. Pra que eu vou acompanhar? Ah, não. A minha filha, a Júlia, ela não andava. A Júlia veio andar em 2018, depois que ela começou a fazer uso do skate, né? Mas o skate não é para usos terapêuticos, mas ele, por experiência própria, a gente vê que faz sentido fazer aulas de skate. Mas a Júlia, ela tem um problema. Ela detesta forro de mesa. Ela odeia. E se o forro de mesa for vermelho, Ixi. aí que piora a situação ainda mais. Oh. Ela odeia forro. Odeia. Toda vez... E na minha casa não tem. Eu não tenho forro de mesa. Porque a gente já criou esse hábito, né? Porque a casa Claro, é de tem que todo ser- mundo. Lógico, mas tem que respeitar. Mas a gente tem que respeitar os limites da Júlia também. Porque senão daqui a Claro. pouco a gente não tem casa. Claro. Porque ela vai jogar tudo no chão, vai arrancar tudo fora. Lógico. E nisso, eu cheguei no restaurante um dia com a Júlia e tinha um forro de mesa vermelho. Do jeito perfeito, né? Eu virei e falei assim, vamos embora. Uhum. Aí meu marido disse assim, não, ela não vai arrancar. Eu falei, ela vai arrancar. E o pano vermelho e o plástico. Duas coisas que ela não gosta de plástico também. Aí eu fui lá na menina, na gerente, e falei, você pode tirar o forro, por favor? Porque a minha filha, ela não vai dar certo isso aqui, não. Aham. Sim. Ah, não, que a gente não pode, porque Olha a só, pessoa que olha. autoriza não pode, não dê, a pessoa que autoriza não tá aqui. Olha isso, gente. Eu levantei, tirei a Júlia de lá e fui embora. Nossa, olha pra Eu você ver. sei das condições dela. Não, e era uma coisa tão boba. É simplesmente tirar. Simplesmente tirar, entendeu? Muda um pouco, gente. A questão é mudar. O Em mundo tá mudando. compensação, a gente já viajou para Capitólio. E a gente chegou em Capitólio, tinha lá um forro de mesa na mesa lá. Eu falei com a menina, você pode tirar, por favor? Né? Não dá. Para ela que ela Sim, não vai, sim. vai arrancar. Ela falou, não, claro, eu tiro Deve agora. ter até achado estranho, né? Porque né, a formalidade talvez você tenha medo de Qual ter o problema? Não, Tirar um lógico. forro, é óbvio. Ela tirou na hora, assim. Ainda conversou com a Júlia, falou com ela assim, você quer uma bala? Você quer um doce? Você quer... Aí a Júlia tava mostrando que ela queria o palitinho daquele assim, de suco, né? O canudinho. Canudinho. Aí pegou o canudinho. Toma aqui, 2 canudinhos pra você ficar brincando enquanto a comida não vem. Ai, tá vendo? Então, diferença, né? você, São ó, pequenas Natural, ações, né? autêntico e humano. Principalmente humano. né? Então, assim, a Isso. gente foi... eu tinha uma decisão de fazer alguns passeios com a Júlia, algumas coisas. E sempre a gente ia a gente foi em algum lugar, aí tinha uma dificuldade. Aí a gente ia pra outra dificuldade. Até que um dia a gente chegou no lugar e a gente foi fazer um passeio de lancha com ela. E o cara falou assim, nossa, meu sonho era levar uma criança com deficiência aqui nesse barco que eu nunca levei. Brincando com ela, agregando valor a ela. Então, assim, colocou ela lá na lancha, lá, ajudou ela a entrar. Então, quando você encontra pessoas com esse olhar renovado para a inclusão social, você passa a ter um pouco mais de leveza também, né? Porque pra a toda gente está tão família, né? ali Tão o tempo cansado. todo cansado, estressado, De de lutar todo dia, todo obstáculos. segundo, né? Pessoa que não respeita vaga de carro, É pessoa triste. que não respeita passeio. Então, se você não tem passeio com acessibilidade, então quando você está muito Tá tão cansado, cansado. quando você encontra lugares que ok, né? Eu vou ficar. Eu posso fico ficar aqui e É. vou só ficar aqui. A gente tem lugares que a gente só vai naquele lugar, porque a gente Lógico. sabe O que ali ela vai ser tratamento, bem né? acolhida, E ela você vai ser se divertir. recolhida. né? E eu você vou vai ficar descansar, vai ficar em tranquila. paz, Então, leve. assim, e quando a gente fez isso no instituto, a gente vira para as mães e fala assim, não, o lugar dele é aqui. E principalmente das crianças acima de 18 anos, né? De Também, 16, maiores, que passam né? a não ter nada. É. Então, aí a gente acolhe tudo isso
a mãe vira e fala assim, nossa, Tirou um peso, né? Peso Nossa, no sentido de poder viver. eu vou ficar aqui, o que, que eu posso aqui. fazer para ajudar? Lógico. O que, que eu posso fazer Se torna tão grata, para né? transformar? Então, assim, nem grato, porque eu falo muito com as minhas famílias que às vezes ela fala, não, Débora, eu sou tão grata por você. Eu falo, não precisa sentir gratidão. Não precisa me agradecer por isso aqui. Porque isso aqui é a nossa missão. Se a gente conseguir tirar de você um pouquinho, te dar um pouquinho de amor, te dar um pouquinho de esporte e lazer para o seu filho, se o seu filho for acolhido e tiver acesso, a nossa missão já está cumprida. Você já tem essa gratidão, né? Você já tem isso. Então não precisa ficar me agradecendo. Porque a gente não faz nada dentro do Instituto ou na nossa vida atrás de palmas, e sim atrás de almas. Ai, então a gente transforma almas. Que lindo. Então essa é a nossa missão, transformar almas. E a gente não limita também o Instituto à Contagem. Tanto é que a gente continuou em forma itinerante para levar essa prospecção para outros lugares, né, para outras cidades, para outros territórios. Tem que ser para o mundo, né? Porque... Amém. Ai, porque é lindo, então, mas trabalho maravilhoso. Mas quando você fortalece, né? Você fortalece uma mulher, você está fortalecendo toda a sua sociedade. É isso. Você está tirando dela também situações de violência doméstica, situações que ela não queria estar ali vivendo. Com certeza. E quando você vira para um jovem com deficiência e fala com ele assim, você vai para participar da corrida... Como que eu vou participar da corrida? Participa do jeito que você quiser. Perna de aluguel. Então, ele muda aquele olhar, né? A gente tem um programa socioemocional que a gente desenvolveu em Joatuba, que quando a gente desenvolveu lá, um dos jovens de lá teve uma mudança totalmente de mentalidade, porque ele se sentiu tão amado, tão empoderado. Pertencente, né? Então, assim, quando você muda o olhar, você muda tudo. Então, o princípio de tudo é mudança de olhar. Independente de onde você está. Independente do... Acho que a gente isso aí, acho que você respondeu, né? Pra gente finalizar, que nós já passamos até do tempo. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque é uma história linda. E acho que o tema, ele merece esse investimento. Nossa, claro que mereceu. Pra gente ter o mais completo possível para as pessoas, pra gente, pra todo mundo. Até tô pensando em coisas da gente se ajudar aqui, do inglês do Kids, né? Tem programação também. Tem os brinquedos da Laura, que faz altos brinquedos legais. Até eu poder falar com os meninos, eu falar com os pais. Conte comigo também. É verdade. Então, e aí ela respondeu, né? Fazer que a gente mostre para os nossos filhos que eles precisam mudar o olhar, né? E normatizar. Deixar normal, isso são crianças. leve, que eles sejam leves, né? Com essas crianças. Eu acho que eles já são, a gente que atrapalha. Já são, a gente que dá peso, né? A criança já é leve. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho de estar aqui. Obrigada, eu queria Débora, homenagear tanto o Circuito Inclusão, quanto a Mariana Rosa, não sei se você conhece ela, fica em homenagem, que ela tem uma frase que me marcou muito numa palestra dela, que a gente nunca deve marcar as crianças pelo diagnóstico. Eu levo isso sempre comigo, até nas palestras que eu faço. Quero também homenagear a Pernas de Aluguel e queria mandar um beijo muito especial pro menino que acho que não sei se ele é acolhido por você, chamado Isaac. Um beijão pra você, meu mano. Eu corri com ele na última... Eu fui Perna de Aluguel. Ai, que Foi legal. Da hora, a gente correu junto. Ele ama o skate, apaixonado. Depois eu quero participar dessa corrida. Da hora. Tamo junto aí, ó. Vamos, eu vou. Então, eu queria agradecer o Tauá Resorts, queria agradecer a gentileza, especialmente do Igor, que passou do horário dele aqui, eu sei. Do Inbox Studios, muito obrigado aí pelo carinho. O Kidza. Então é isso. Muito obrigado para todo mundo e até o próximo. Gente. Valeu. Tchau, tchau.